Olá, pessoal. Nós vamos falar agora sobre os princípios de ataque no futebol, né? Os princípios fundamentais de ataque no futebol. Nós vimos que nós temos princípios gerais, né, no futebol. Princípios gerais, você nunca, de uma maneira, como o próprio nome sugere, geral, permitir estar inferiorizado numericamente em relação ao adversário. Você tentar evitar uma igualdade numérica, né, em relação ao adversário e, de preferência, você sempre ter a superioridade numérica em relação ao adversário em diferentes setores do campo. São princípios gerais. Agora, nós temos princípios específicos, né, de momento em que eu ataco e no momento em que eu defendo. Então, eu tenho os chamados princípios fundamentais de ataque e os princípios fundamentais de defesa. Em relação aos princípios fundamentais de ataque, nós podemos falar inicialmente do chamado apoio, né? Na verdade, o apoio é um princípio que é fundamental para a manutenção de posse de bola por parte da sua equipe, né? O próprio nome já sugere, quando alguém está com a bola dominada, você precisa ter ali, né, os jogadores da sua equipe precisam criar linhas de marcação para que você possa ter a possibilidade de passar a bola para eles, né, no momento em que você tem a bola, né? Então você é o chamado jogo apoiado. Então você tem a posse de bola e você precisa ter opções, né, para poder passar essa bola, né? Criar os seus companheiros que vão dar ali o suporte, eles vão criar as chamadas linhas de passe, que é exatamente fundamental para você ter a bola, né? Quem tem a bola controla o jogo. Então isso é fundamental, né, para você ter o controle do jogo, para você ter a manutenção da posse de bola. O segundo princípio, né, fundamental de ataque é o chamado princípio da profundidade, né? Ele tem um sentido de você dar profundidade ao campo. É sempre importante você ter um jogador à frente, né, para que você possa ter profundidade, para que você possa ter opção de enviar essa bola, né, para alguém que está infiltrado lá na frente. Esse jogador que vai estar lá na frente, ele vai procurar estar sempre em cima do último homem de defesa ao adversário. Então é importante, muitas vezes, quando a equipe não tem profundidade, ela fica trocando passe no setor de meio campo e não consegue atacar de forma vertical, porque falta exatamente esse princípio, falta profundidade ao jogo, né? Então você tem que ter sempre alguém lá na frente como referência num determinado momento do jogo para poder dar profundidade ao jogo, daí o nome do princípio, né, que nós chamamos de profundidade. O terceiro princípio é o princípio da abertura, né? No futebol existe uma máxima, né, que é o seguinte: bom, quando você está com a bola, você ataca em leque e defende em funil. O que é o atacar em leque, né? É exatamente você ter ali no campo um sentido de amplitude, né? É você abrir o jogo, né? Essa abertura de jogo, né, a abertura dos teus jogadores, tanto na saída de bola quanto no setor de ataque, vai fazer com que você tenha mais espaços, mais campo para jogar, né? Então, quando você está atacando, é sempre interessante você fazer o jogo aberto, né? Você abrir os jogadores para que você tenha espaço para você poder jogar. O terceiro princípio, né, também muito importante, é o princípio da mobilidade, né? Então, o próprio nome também sugere, mobilidade é o quê? É a movimentação dos jogadores, né? Quanto mais uma equipe se movimenta, mais ela confunde a marcação adversária. É lógico que muitas vezes a mobilidade não pode ser confundida como uma desorganização, né? Você precisa ter uma equipe equilibrada em todos os setores, né? Você tem lá o teu sistema de jogo. Agora, essa mobilidade, essa troca de posição, ela precisa acontecer para você confundir a marcação adversária, principalmente no que diz respeito aos homens de frente, principalmente os atacantes, né? Então, mobilidade é essa movimentação constante, essa troca de posição constante, né, e sincronizada entre os jogadores, né? Então, nós damos o nome aí de princípio da mobilidade. O outro princípio é o princípio da penetração, né? Tem um sentido de profundidade, por quê? Porque é aquele jogo na vertical, né? Então você vai tentar penetrar no campo adversário, na área do adversário, né? Através
Você pode penetrar através de uma infiltração sem bola, através de um drible, né? Então, você precisa enxergar os espaços livres no campo adversário para poder penetrar, invadir o campo adversário por esses espaços. É lógico que isso depende muito, né, de características de jogadores, né? Você tem jogadores que têm esse sentido de rompimento, de penetração, né? Principalmente aqueles que atuam do lado do campo, né? Então, lógico que existem jogadores que não têm muita facilidade para ter esse rompimento, essa penetração. Isso é sempre interessante, né? Você ter, principalmente, por exemplo, num sistema 4-5-1, né? Quando você coloca 2 cabeças de área, uma linha de 3 ali com 2 jogadores abertos e um mais na frente, esses 2 jogadores que jogam abertos, eles têm que ter exatamente esse sentido de penetração, tanto na diagonal, né, quanto uma penetração pela lateral, né? Então é um princípio importante. Sem penetração, uma equipe também não chega no gol adversário, ela vai ficar ali também trocando a bola o tempo todo sem objetividade. O outro princípio é o princípio da improvisação, né? Seria aí, digamos assim, o último princípio fundamental de ataque no futebol, né? Alguns consideram um princípio, né? Outros não, mas na verdade a improvisação não deixa de ser a criatividade, né? Ainda mais no futebol de alto rendimento, né? Onde você tem cada vez menos espaços para poder penetrar na área adversária, você tem dificuldade, e aí muitas vezes a criatividade de um jogador, a improvisação de um jogador é que vai fazer a diferença, né? Os sistemas defensivos, a equipe que está defendendo, né? Ela não, você não está defendendo ali para o inesperável, né? Você normalmente sabe como a outra equipe joga, sabe aquilo que tem que fazer. Agora, quando tem um inesperado, você é surpreendido, né? Por isso é que é importante você ter na sua equipe jogadores que improvisem, né? Jogadores que tenham criatividade, que tem, obviamente, isso depende, né, existem jogadores que são mais hábeis, mais criativos, e você precisa ter esses jogadores, principalmente no campo ofensivo, para poder surpreender, digamos assim, o adversário que está ali preparado para algo previsível e não algo que pode pegá-lo ali de surpresa. Bom, pessoal, por hoje é só e muito obrigado, até a próxima.